a conversar sobre os 50 anos. E hoje a gente vai conversar sobre o segundo capítulo da segunda parte, né? E você leu, Luiz? Você leu, Góis, para não me deixar sozinha? Você tá no mudo. Eu acho que é obrigação sua, hoje eu fico calado aqui. Maldoso. É, sim. Nem vem. Não, mas essa segunda parte, esse segundo capítulo, acho que é onde começa a culminar todo a história, né, do livro, a parte que a Célia realmente sai de casa, né, depois de toda a circunstância que ela vive, o testemunho, né, que ela deu, que a gente leu semana passada, né, que a gente estudou, que o avô disse que estaria com ela e que se ela tivesse que ser aquele testemunho dentro de casa, aquele pilar, né, forte para sustentar a família. E aí a vingança, esse capítulo ele culmina nisso, né, naquela vingança orquestrada pela Cláudia, de colocar aquela criança dentro de casa para sabotar, né, para que o Elvídio achasse que a mulher dele traiu ele, enfim, só que a Célia interviu e acabou pegando a criança como se fosse, e falou para a serva que era para falar para o pai que a criança era dela. E naquela época, pela cultura, né, pela tradição, então isso tudo foi um escândalo, e o pai acabou expulsando ela de casa, teve todo o problema com a esposa também, que ele ficou, como assim, né, você deixou isso acontecer. E acho que também tem um pouco disso, né? Todo esse calor dessas emoções que aconteceu naquele momento de valores, o marido que estava fora, as incertezas, a mulher também que estava, a Alba Lucínia, que também estava bem fragilizada, né? Já faziam-se 14 meses, acho que o marido estava fora e ela sofrendo o assédio do prefeito e guardando aquilo para ela, enfim, foram uma série de desencontros e com essa trama. E assim, para mim, o que ficou muito forte nesse capítulo é essa questão da confiança que a Célia teve, né, nesse momento de se lembrar que ela poderia ajudar a mãe dela, que ela não iria deixar, que ela confiou na mãe, ela falou, não, a minha mãe não ia fazer isso, minha mãe não iria cometer isso contra o meu pai, deve ter alguma explicação. Ela não julgou a mãe, que ela amava tanto aquela mãe, respeitava aquela mãe, e ela confiou. Ela falou, eu vou pegar essa criança e eu vou falar para o meu pai que como se fosse minha. E foi, assim, realmente um ato de fé muito grande que ela teve naquele momento, né, de se ver numa situação em que ela foi para a rua com uma criança, foi, tipo, excluída de casa, perdeu tudo. E quantas vezes acontece isso conosco na nossa vida, essas reviravoltas onde a gente perde emprego, onde a gente perde um ente querido, onde a gente perde coisas materiais, a gente perde privilégios, a gente perde posições. Vemos a nossa vida dar uma reviravolta 360, às vezes por nossas próprias escolhas, boas ou ruins. E a gente fala, não, eu vou fazer, quando eu vou bancar uma mudança, e a gente ainda fica, né, não confia tanto. Ou então, quando vem um revés da vida e nos coloca diante de uma situação dessa, que teoricamente eu não provoquei, mas que a gente sabe que tudo tem uma razão de acontecer e a gente também não confia, né? E aí eu me coloquei nessa, não que a minha situação se compare, mas dessa mudança toda, né? De você ir para uma nova situação. E por mais que foi uma coisa planejada, uma coisa que eu desejei, que eu tenho plena confiança, que eu sei que vai dar certo, chega uma hora que a gente, um pouquinho antes de vir, acho que uns dias antes, eu estava assim um pouco assim, ai, será que vai ser realmente a melhor coisa, né? Eu ir e eu me vi assim por
por uns momentos, eu me questionando se realmente era a melhor coisa. Então, e a nossa fé, né? Quando a gente tem que olhar para o cenário como um todo, por todas as circunstâncias, e às vezes não se fixar só num medo ou numa questão pontual em si, né? Então, para mim, assim, trazendo essa questão da Célia, que foi uma coisa muito mais profunda, mas da fé dela, da fé que ela confiou, porque ela confiava tanto em Jesus, ela confiava tanto na assistência, que o avô ia ajudá-la, que ela iria encontrar uma maneira. E de acolher aquele espírito, aquela criança, como se fosse dela, de amar, de cuidar e de falar, olha, não vai faltar para a gente a providência, né? Se eu estou passando por isso, claro que ela é um espírito muito elevado, né? Na condição dela para fazer isso. Mas é um exemplo, né? Um exemplo para nós de fé mesmo, né? Porque a gente, nas coisinhas mais pequenas, um revezinho pequeno, uma coisinha, um problema que acontece, a gente já se sente abalado nessa questão da fé. E acho que meio que casou uma coisa com a outra. Até depois eu assisti o estudo de segunda-feira, que eu não pude participar. Também foi muito bom, sobre, né, os nossos mentores, a inspiração. Então, assim, é tudo da gente... E até para a gente ouvir essas inspirações, a gente precisa estar com essa calma, né, com essa paz, com essa tranquilidade, com a mente serena, para a gente poder saber, né, sentir realmente qual é o melhor caminho a tomar. Então, acho que isso foi o que mais me marcou, assim, nesse capítulo. O título é Calúnia e Sacrifício, né? Então a gente vê todo assim o desenrolar da coisa, que começou no capítulo anterior, na primeira parte, quando a Cláudia Sabina procura pela Plotina e quer armar uma estratégia lá para se livrar da Alba Lucínia. Então até eu esqueci. Então e a própria Plotina fala que se ela estava segura daquilo, porque ela não sabia identificar quem, mas tinha um anjo dentro daquela casa que faria qualquer sacrifício para livrar, né, a Alba Lucínia de qualquer problema, de qualquer, né, aquilo que viesse afetar ela. E era um plano realmente... Bom, o dinheiro cobriu, né, a oferta, quer dizer, o conselho dela, da Plotina, e elas seguiram no plano lá. Quer dizer, quem seguiu, na verdade, foi a Cláudia Sabina. E ela realmente é bem sólido o plano, né? Um negócio assim, bem... Entrar na casa, tal, usar a artéria e buscar uma criança lá na coluna lactária, né? Que era aquela... tinha, acho que no passado, no Brasil, né? Devia ser, tinha a roda dos enjeitados, né? Também é mais ou menos a mesma coisa, que era uma roda que girava, então tinha uma parede, né? E tinha um lugar assim que tipo uma janelinha, aí tinha essa roda. Aí colocava-se a criança lá e girava essa roda que ia dentro do convento. E aí ficava essa criança era passada para... Então ninguém via quem que era, quem não era. E já aí nesse lugar era a coluna lactária, né, que era chamada, onde se assim deixava as crianças. E essa era uma criança especial mais para frente a gente vai ver quem que é ela, né? Uma criança muito especial para a menina lá, né? Para Célia. E ela vai, assim, como você falou, a confiança que ela teve de sair para a rua, pela porta lateral, sem ninguém, assumindo uma culpa que não era dela, né? Aliás, não era de ninguém ali, a culpa era de quem estava do lado de fora, armando tudo isso. Mas ela pegou essa criança e saiu para a rua, no frio, assim, sem nada. Isso é confiança, realmente, isso é fé. E você lembrou bem que na segunda-feira a gente estudou justamente isso, né? Quando a gente está aberto às intuições, às orientações, elas vêm. E nós, se a gente puder
se a gente fizer uma análise aí, deve ter acontecido uma coisa, pelo menos, nas nossas vidas, que a gente tomou uma decisão e não sabia nem o que ia esperar depois, se ia dar certo ou não, e deu, né? Porque era bem intencionado, era uma coisa boa, Pode ver, então a gente nunca está sozinho, realmente. Nós estamos com um amparo muito grande. E não importa a época, isso aconteceu há quase 2000 anos, né? 1900 anos atrás, um pouco menos, né? Mas e acontece até hoje e assim a misericórdia divina está presente em nossas vidas. Então a gente não está abandonado mesmo. E se é para passar alguma coisa, tem que ser. E é bonita a história, como você falou, agora começa realmente, né, uma outra fase das coisas acontecerem. E aí tudo agora foca na Célia. A Célia hoje, a partir de agora, ela é o centro da, da história. Como Emmanuel falou, essa não é de um, de outro, é de uma mulher que realmente deixou tudo, abriu mão de tudo, um espírito extremamente elevado que fez, que teve essa, que é a protagonista dessa história, né? Bonito. Esse capítulo realmente ele é bonito, mas já começa realmente a destrinchar, né? A desenrolar. Quem não leu nem começou, né? Desculpa, não falo. Não, eu só estava... É que ontem o estudo do Evangelho foi sobre a lei do amor, né? E como... É assim, no livro dos Espíritos já fala, né, que é a lei máxima, né? Se tem uma lei que engloba tudo, é a lei da justiça, amor e caridade, né? E daí quando a gente lê no Evangelho também sobre a lei do amor, é a certeza, né, que esses espíritos têm de que uma vez que eles entram nesse caminho, eles tomam a decisão pelo amor, a fé deles vem disso, né? Porque eles estão tomando, ela decidiu amar aquela criança, ela decidiu entender, amar o pai dela, amar a mãe dela, né? Porque ela fez o sacrifício pela mãe, entendeu a incompreensão do pai, e seguiu a vida dela, porque ela sabia que ela estava no caminho do amor, né? Às vezes essas histórias desses espíritos tão evoluídos a gente lê, né? E se distancia, né? Porque eles são espíritos que já chegaram nesse grau de evolução, por isso eles conseguem fazer isso. Mas não é para a gente se distanciar, é para a gente se aproximar, porque nós somos capazes de fazer isso, a gente não pode esquecer disso, né? E nós temos essa capacidade dentro de nós. Apesar de a gente ainda não ter caminhado tudo que eles caminharam, mas a gente é capaz de fazer isso. A gente precisa ser... eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar ela de novo, né? A gente precisa ser pragmático nesse ponto, né? Que nós somos incapazes, que nós precisamos exercitar essa coragem de optar pelo amor, né? Sacrificar o nosso orgulho, sacrificar o nosso egoísmo. Na medida do possível, vai doer muito, dói muito, né? Porque não vamos dizer aqui que a opção que ela fez é uma opção fácil, muito pelo contrário, né? Foi o pai dela que falou tudo aquilo. Não foi ele que causou toda aquela situação, mas foi ele que falou. Claro que é uma situação difícil, né? Mesmo para um espírito desse, mas a certeza dela era tão grande de que ela estava indo no caminho certo que ela foi, né? Então a gente não pode ter medo, que o egoísmo ele traz muito medo para a gente, né? Então a gente precisa abandonar um pouco essa insegurança, acreditar que se a nossa intenção é para o amor, então vai dar tudo certo. Não vai ser um caminho fácil, né? Ninguém está dizendo que vai ser um caminho fácil. No mundo de provas e expiações a tendência não é essa, mas eu tenho absoluta certeza que é o que ela disse e o que vai acontecendo, né? A providência vai acontecendo, as coisas vão se encaixando, tudo vai indo, vai caminhando. Mas, não quero adiantar nada, mas não vai ser simples, né? Não vai ser fácil. Sim. Eu acho também que, dentro disso que você falou, Ana Paula, acho que a gente tem um hábito, sabe? Não sei se é se desculpar ou não sei bem dizer o quê, mas a gente sempre fala assim, mas eu não sou Chico Xavier, mas eu não sou Jesus, né? Eu não sou Madre Teresa, eu não sou
Sim, mas o mais importante é que nós podemos, né? Nós não somos ainda, nem quero ser, pelo menos agora não dá, né? Mas a gente tem condições de ir para frente, sabe? De tomar algumas atitudes que são necessárias e sem deixar esperar que a gente seja um Cristo, né? Seja um Chico, ou seja qualquer exemplo que a gente tem aí no nosso mundo. Nós temos essa capacidade, né? E realmente depende só da gente mesmo, né? Eu acho que o egoísmo, ele fala mais alto nesse momento, né? A gente pensa sempre no, nossa, o que eu vou passar, o sofrimento que eu vou dar para o outro, isso, aquilo, tal. E não faz a coisa certa. No caso ela tinha a opção de desistir. O Públio Lentulus, no livro anterior, ele estava frente a frente com Jesus, ali ele podia tomar uma decisão que ele preferiu outra, né? Se esconder e tal, e não, enfim, não assumir, né, aquela, não vou dizer apoio, né, mas a aceitação de Jesus. Então, todos nós sempre temos o livre-arbítrio. Então, a Célia podia falhar. Ela podia, de repente, falar, eu saí desse conforto, né, para enfrentar o desconhecido, mas não, ela optou pelo desconhecido. Então, nós sempre temos, assim, a decisão é nossa, a decisão final. Eu conheço pessoas, por exemplo, que é o mais comum, né, mães solteiras, né, que assumiram o filho, falaram, não, contra toda a sociedade, contra tudo, contra a família, né, assumiu e nunca se arrependeu. Ao contrário, vieram filhos assim, não sei, parece que é uma lógica, é uma regra. Eu estou falando assim, né, pela pequena amostra, né, que eu tive, assim, foram filhos fantásticos, assim, né, que inclusive vieram ajudar a mãe, né? Nossa, eu tenho um caso assim na família, eu tenho um caso de amigos, né? Quer dizer, no caso amigas, que foi assim, porque já são, acho que são espíritos já meio, né? Bem trabalhados, né? Para poder... Acaba unindo mais a família, né? E depois até os aceitava, avós aceitam, a família, aí vira, né? Muda tudo, né? Mas a partir de uma decisão difícil, que podia optar pelo aborto, podia optar pela doação do filho, né? Então, realmente, agora, esse espírito, né, Célia, a gente vai ver em André Luiz, estou só dando aí, viu, uma invadida, tá, Carol, na sua área aí, mas não chega no fim. A gente vai ver dos capítulos que a gente vai ver, a presença de espíritos encarnados na colônia, né? E aí a explicação é que são espíritos que têm condições de ir até a colônia, pela sua elevação, né, espiritual, elevação moral. Então, eu fico imaginando se a Célia não seria um desses espíritos que tem a liberdade de, sabe, ir para o plano espiritual para tomar aquele ânimo, né, aquela injeção de ânimo, aquela coragem adicional para poder fazer, porque ao longo do livro a gente vai ver que, nossa, não foi fácil não foi bolinho. Realmente... Afinal, quem é a Célia, afinal, hein? Quem é a Célia do livro anterior? Até onde eu sei, não é ninguém. Até onde eu sei. Ela não é uma personagem nova aí? Não, mas eu fico pensando, eu estou sempre tentando associar com alguém do livro anterior, né? Não consegui também ainda não. É porque o Públio Lentulus, ele faz parte de um determinado momento daquele livro que tem a ver com há 2000 anos. Assim como o amigo do Elvídio Lúcius também vem do outro livro, como o próprio Elvídio Lúcius. Então tem alguma ligação, mas não são todas. Então todas, não. É um novo personagem. Você vê que a gente, olha que interessante, é bom que a gente até veja isso desculpa aí, viu, Carol, mas eu já vou parar de falar. Mas a gente vê com isso como a nossa família espiritual, ela
ela é mais do que aqueles que vêm o tempo todo e voltam o tempo todo. Ah, Então, sim. a família é muito maior, porque não cabe numa encarnação reunir todo mundo. As circunstâncias não permitem. Mas aqueles que não vieram e que depois vêm e que acabam se relacionando com outros que são familiares a nós, sabe, é uma coisa muito grande. Por isso que a gente realmente tem que tomar muito cuidado, eu diria assim, cuidado mesmo, de não ficar privilegiando só a família. Porque a família é muito mais do que essa sanguínea. Porque tem gente que defende com unhas e dentes. Hoje eu conversava com um amigo, né? Ele é médium. E ele está começando, assim, tal, e ele falando da preocupação dele e tal. E aí, né, e alguém da família dele que também está preocupada com ele sendo médium, falando, olha, essa pessoa tem que se preocupar não com você só, mas com todo mundo, né? Mas porque ela tem vínculo com você que ela só se preocupa com você? E o resto dos médiums, né? E o resto da turma, né? Que precisa de preocupação, de amparo, de ajuda. Então, a gente realmente é míope nesse sentido. A gente é tão apegado, mas é o exercício do amor, né? Da família. Mas no futuro nós vamos conseguir ver uma família enorme, porque essa turma aqui, parte vem, parte fica, né? E a gente vê em algumas delas e, sabe, no fim das contas somos uma grande família. E quebra pau com o outro, né? Então, depois vem, reconcilia. A coisa né? É assim. Posso só fazer teve uma coisa que você falou, eu só queria rapidinho falar uma coisa. Você falou assim do desconhecido versus do conhecido, né? De que ela saiu para o desconhecido. E logo veio na minha mente, assim, que para um espírito evoluído, o caminho que ela fez não era desconhecido, era conhecido. O desconhecido seria se ela optasse por desencadear alguma coisa, algum mal ou algum equívoco no meio do caminho, porque a gente realmente não sabe. Quando a gente opta pelo amor, a gente já tem um fim, a gente sabe qual é o fim. Só que quando a gente opta pelo mal, pelo equívoco, a gente não sabe a repercussão disso. Ela pode ser inúmeras, porque às vezes a gente está muito focado, né? A gente faz um mal e acha que vai só atacar aquela pessoa, mas aí aquela pessoa sai porque ficou mal-humorada com você, vai lá e fala mal com o outro, que daí fala mal com o outro, que depois fala com... Quer dizer, desencadeia um monte de coisa que a gente desconhece. E quando a gente desencarna, a gente vê o tamanho do que a gente fez. Agora, se a gente opta pelo amor, a gente sabe qual é o fim. Né? Mas, Então, assim, é só um detalhe do que você não, eu falou. sei, eu Veio entendo assim na minha perfeitamente. mente, assim, na Mas você hora. sabe, Ana Paula, o tal do desconhecido que foi citado aí, né? Que ele, na verdade, eu acho que está muito certo esse seu raciocínio. Só tem um pequeno detalhe nisso aí, que para um espírito elevado, imagina, Jesus, não tinha desconhecido para ele, É o que ela falou. né? Então, realmente, mas esse espírito, foi o que ela falou, exatamente, só chovendo molhado aí, né? Mas, então é isso, esse é o pequeno detalhe, é o nível assim, espiritual, né? A evolução espiritual dele. Para mim, tudo é desconhecido, faça o bem, faça o mal, para mim, né? Porque eu ainda estou engatinhando, mas o dia que eu tiver a certeza, eu falo, eu vou agir conforme a minha certeza, né? Mas assim, com fé que eu vou triunfar. Não tem, pronto. Eu estava querendo ser só otimista, no sentido de que, olha, pratica o bem, que o fim você conhece. A gente não conhece literalmente dizendo, mas a gente conhece porque vai só quando a gente opta pelo amor, não tem como não fazer o bem, e o bem sempre é o final que a gente sempre conhece, né? É nesse ponto que eu estava querendo ser otimista, vai falar assim, olha, mesmo que você não conheça detalhadamente, mas faz o bem porque você vai conhecer, você já conhece o final. E o final é sempre bom. O bem sempre retorna, né? Mas é interessante como essa conversa, né, desse capítulo está fazendo com que a gente retorne à nossa conversa, né, do início. Cada um falou um pouquinho, né? Tem um paralelo muito grande, né, naquilo que a gente conversou, inclusive nessa história do Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, né?
E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Entra nisso, né? Mas isso aí que você falou foi muito importante, muito... É para a gente gravar mesmo, né? Faça o bem que é evidente que o retorno é o bem, né? A gente mal acabou de descobrir que nós estamos aqui com um propósito. É um final feliz. Não importa o que a gente passe, mas o final é feliz. Por quê? É um aprendizado, é uma cura, sabe? É uma reconciliação. Não importa tudo isso junto, né? Mas é um final feliz. É um final feliz. Mas acabamos de descobrir isso. Acho que nem tem tempo da gente assimilar isso. Mas vai chegar um dia que nós vamos ter realmente essa altitude espiritual, né? Essa elevação, e aí a gente vem assim, não, eu sei o que vai acontecer, assim, não que eu sei o que vai acontecer, mas assim, eu sei que vai ter um final feliz. É por isso que eu estou aqui. Hoje mal eu sei porque eu estou aqui. Né? Acabei de descobrir, acabei de ver, o Kardec me ensinou isso aí. Mas eu, né, estou tentando, que nem a Kátia falou, puxa, depois que eu faço, aí eu penso, tá vendo? Mas nós estamos aprendendo, mesmo assim, desse jeito. Eu faço, qual foi o resultado? Bom, agora que eu avalio, vem. Você vê, de novo, vou dar mais uma entrada lá no nosso lar. Tem um momento que André Luiz fica pensando que ele podia ser melhor, que isso, que aquilo, aí fica remoendo. É isso que nós vamos fazer no plano espiritual na gente voltar. Nós vamos remoer, analisar, ruminar o que nós fizemos. Mas a gente já faz hoje também, né? É E a por isso gente que vem o tem. sofrimento. Poxa, por que eu fiz isso? Ou por que eu Então, deixei de fazer? Poderia ser melhor. E você começa a se estamos em cobrar. vantagem, Kátia. Isso é uma vantagem muito Né? grande. A gente acabou de despertar, nós estamos bocejando, ainda, sabe? Acabou, estamos espreguiçando. Mas já é um exercício. Não vamos esperar lá, chegar lá e ficar, por que eu fiz aquilo? Aí já passou uma encarnação inteira, né? Já está perdido, já está... Aí nós Não vamos perdido, mas planejar, né? agora já estamos, sabe, invadindo a nossa erraticidade já, do ponto de vista assim, poxa, isso pelo menos eu estou tranquilo, não vou ficar remoendo isso, né? Porque arrependimento, bom, é só ver esse monte de espírito aí que passa por tudo isso e chega lá e, poxa, mas como é que... E pior que não tem desculpa, não tem desculpa, porque nós sabemos internamente o que é certo e o que é errado. Não estou falando, não estou dando lição de moral, não, porque eu estou no meio, eu estou juntinho, estou no pacote, né? Então, na turma, né? Então, se a gente realmente tem que estar fazendo a coisa certa e não olha, os exemplos estão aí, muitos exemplos. Nossa, eu não vou mais prolongar, mas eu vi uma entrevista com o doutor doutor não, padre Júlio, esqueci o nome do sobrenome dele. Ele cuida de sem-teto lá no Brasil. Nossa, o cara tem 70 anos, né? A vida dele é dedicada a isso. É linda a entrevista dele, assim. E o esforço que ele faz e tudo, ele é ameaçado de morte, assim, um monte de vezes. Gente que é contra ele, sabe, do que ele está fazendo. Então, mas ele está no caminho certo. É como a Ana Paula falou, ele está no caminho do amor. Ali a bússola dele é o amor. Então ele vai atrás disso. Então, chega de spoiler, né? Ainda tem tempo de falar do nosso lar hoje, Carol? Oh, tem. É o Lancelot, não é? Você me mandou? Eu vou assistir, Júlio Lancelotti, esse mesmo. Tem nome até de Cavaleiro da Távola Redonda lá, mas é esse mesmo. Gente, estava chovendo aqui, meu quarto estava alagando, só para vocês entenderem. Estava entrando água pela janela aqui. Delícia. Ai. Né? Cadê o PowerPoint? Acho que é esse aqui. Vamos lá. Bom, então dando continuidade aqui, então,
ao nosso estudo, né? Hoje a gente vai ver o capítulo 31 ao 34, né? São capítulos bem interessantes que nós vamos conversar. E o primeiro deles, que é a questão do vampiro, né? Bom, só para recapitular um pouquinho, que André Luiz estava trabalhando, né, lá nas câmeras de retificação, junto com Narcisa. Eles estavam se preparando para receber, né, os samaritanos, né, que estavam voltando do umbral com os irmãos que iriam para as câmeras, né, de retificação, para o tratamento. E aí, André Luiz viu, naquele momento, que alguém chegou informando eles ali, a Narcisa e ele, que havia uma irmã ali do lado de fora, né? Então, essa pessoa diz o seguinte, né? Acho que é André Luiz que fala isso. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei uma gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me. Não prossiga. Localizam-se ali os desesperados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Um pouquinho antes deles irem atender essa irmã do vampiro, tem essa passagem aqui, e acho que pega também um pouco com aquilo que a gente estava falando mais cedo, do nosso equilíbrio, né, da gente manter a nossa paciência, a nossa calma. E André Luiz, ele está trabalhando isso de uma forma, assim, muito forte, né, desde que ele começou todo aquele processo de mudança interior, de mudança de pensamento, de mudança de atitude, de postura, que ele se dispôs a trabalhar nas câmeras de retificação, de ouvir mais do que falar, ele que já tinha aquele espírito questionador, né, que ele era muito curioso, e ali automaticamente ele ouviu aqueles gritos, mas eu acredito que foi muito no intuito de querer contribuir, não tanto mais na curiosidade e de se dispor a trabalhar, né? E a Narcisa disse a ele que não, porque ali nas câmeras haviam muitos espíritos em diversas situações, né? Como a gente pôde ver também semana passada, em recuperação, né? Esses irmãos que foram resgatados do umbral, porque ali realmente era o primeiro passo ali, né, para eles poderem se recompor um pouco do equilíbrio, para poder sair dali e começar a se integrar na colônia, né, no plano espiritual. E a gente já sabe que o nosso lar, como a gente já estudou, era um ambiente muito equilibrado, era um ambiente de muita paz. André Luiz chega a relatar isso enquanto estava lá na casa da enfermeira Narcisa, que ele podia sentir as vibrações, né? Porque ali tinham os pensamentos equilibrados, as emoções, né? De novo, né? Trazendo muito esse ensinamento para a gente essa semana, para mim, assim, principalmente. E então ali, aqueles irmãos que estavam nas câmeras de retificação, para eles saírem dali, eles precisavam passar por esse reequilíbrio, né? Por esse tratamento. E André Luiz já estava nesse entendimento, né? Já estava partindo nessa mudança interior de servir mais e guardar a curiosidade, se predispor ao trabalho. É aquela coisa, né, da vigilância contínua que a gente tem que se colocar também perante as circunstâncias da nossa vida, quando a gente entra por esse caminho, né, da reforma íntima, quando começamos a adquirir esse conhecimento, esses esclarecimentos da doutrina, as lições, né, tanto dos livros dos espíritos, como do livro dos médiuns, do evangelho, esse movimento que a gente faz de silenciar, de ouvir mais, de prestar mais atenção nesses detalhes e colocar em prática, né, no momento que, por exemplo, eu tiver que falar, eu não vou falar, enfim, então isso é bem importante. E André Luiz, ele relata esses momentos que ele se vê nesse conflito. Vai ter um momento aqui também nesse capítulo que é interessante, ele vai se pegar ainda cometendo um pouco disso, e a gente vai ver daqui para frente. Mas voltando aqui nessa questão do vampiro, né, chegou um espírito lá, né,
E André Luiz descreveu essa circunstância quando ele viu essa irmã do lado de lá, acho que era um portão, algo que impedia a entrada dela, né, dentro do nosso lar. Eles tiveram que atravessar, eu acredito que um bosque, acho que era um bosque ou um jardim, para chegar até ela, né? E aqui ele diz, né, havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela que se referia ao trabalhador, que era um dos vigilantes ali, né, daquela zona que protegia a colônia do nosso lar. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. E o primeiro intuito do André Luiz, quando viu esse espírito ali pedindo socorro, foi se compadecer, né? Porque ele já estava trabalhando com esses espíritos ali nas câmeras de retificação, então ele já estava, de certa forma, tocado, de certa forma, comovido, né, com o sofrimento de tantos, até mesmo porque ele chegou ali no nosso lar naquelas condições, então ele observava aqueles irmãos que chegavam em tratamento e ele se predispôs a trabalhar para auxiliar, para aliviar. Então ele se compadeceu dessa mulher quando a viu. E Narcisa, que já tinha um pouco mais de experiência, né, que André Luiz, provavelmente já havia vivenciado circunstâncias como essa, já tinha uma visão espiritual um pouco mais aguçada e mais equilibrada que André Luiz. Quando ela observou a mulher, ela pôde perceber coisas, né, nela, assim, pontos negros ao redor dela, e pôde ler um pouquinho mais assim da energia dela, né, vamos assim dizer, que André Luiz não conseguia ainda observar, até acho que pela própria imaturidade que ele ainda estava, né, desenvolvendo todas essas questões da visão. E se a gente, só estendendo um pouco, quando a gente continua a estudar as obras de André Luiz, depois ele passa para os mensageiros, depois quando vai lá para os missionários da luz, a gente vê o progresso dele, né, no plano espiritual, quando ele relata que quando ele pôde volitar, por exemplo, enfim, quando ele passou por circunstâncias em que ele foi se melhorando. E com isso ele foi melhorando a sua visão, a sua percepção, a sua educação ali dentro, né, da colônia espiritual. E Narcisa podia verificar essas coisas que ele não via. E ela não quis tomar nenhuma decisão, porque sabia que existia uma certa hierarquia ali dentro, e ela tomou a decisão de consultar o chefe dos vigilantes antes de abrir o portão ali e deixar aquela irmã entrar. E o irmão Paulo, que na obra, né, seria esse chefe dos vigilantes, quando ele se depara com essa mulher, Narcisa também se compadece dela, apesar de entender que ela tinha aqueles pontos negros, de que ela estava numa situação muito delicada, né, que a situação era mais grave do que se aparentava, porque ela chegou ali apenas pedindo abrigo e socorro. Ela pôde compreender a gravidade, então por isso que ela foi pedir a opinião, né, do irmão Paulo. E ele diz o seguinte para ela: essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. E, a princípio, quando a gente escuta, né, isso vindo de bom, pera lá, mas nós estamos falando de uma colônia espiritual, nós estamos falando de um espírito sofredor, e esse espírito chegou lá pedindo socorro. E estava numa situação muito difícil. Então, como assim vai deixar essa mulher na própria sorte? Como assim não vamos estender a mão? Como assim não vamos auxiliá-la, né? André Luiz ficou um pouco ainda receoso, ele ficou surpreso quando ouviu isso, e a própria Narcisa, que também já tinha uma certa experiência, apesar de entender que o caso dela era mais grave, que ela via, né, as coisas que André Luiz não via, ela também ficou um pouco preocupada, falou assim, nossa, mas... E a gente já sabe dos relatos da Narcisa que ela era uma enfermeira
muito dedicada e muito bondosa, e ela até se dispõe, fala assim, não, eu vou me responsabilizar por ela, né? Eu vou auxiliá-la em tudo que ela necessitar. E esses pontos pretos que eles descrevem no livro, que estava envolvendo essa mulher, o Paulo, ele fala o seguinte, que representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Então, o Paulo foi explicar para eles, né, o porquê que ela não poderia entrar ali, mas principalmente porque ele também pôde perceber, né, os pensamentos dela, né, que ela não estava realmente arrependida. E ela era considerada um vampiro, né? E aí, o que seria esse vampiro, né? O que a gente pode entender por vampiro no plano espiritual? Um espírito vampiro, né? É importante a gente esclarecer isso também. E ele continua, né? Observar um vampiro exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alegra tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Eu acho que essa explicação, ela é muito clara, né? Quando a gente pensa nessas questões de vampiros. A gente usa esse termo, né? Não, aquele ali, fulano é um vampiro, né? Uma pessoa que, na minha definição, né? Quando eu escutava falar sobre isso, um vampiro, um sanguessuga, era sempre aquela definição daquela pessoa que só quer tirar vantagem, né? Para ela, que quer ir lá, vai entrar numa situação e vai tirar uma vantagem, né? E aqui esse irmão Paulo, ele fala um pouco sobre isso. O Luiz, vocês, pessoal, se quiserem falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, tá? Eu não estou vendo vocês, não, mas pode falar, Kátia. Quando eu ouvi esse capítulo, né, na radionovela, eu fiquei pensando, puxa vida, se ela tivesse sido honesta, eu não sei o que ela teria que fazer para receber o auxílio que ela procurava. De repente, demonstrar arrependimento, né? Eu não sei o que ela teria que fazer, porque ela bateu a porta e disse, eu preciso de ajuda, socorro, socorro, socorro. Mas o vigilante conseguia ver além disso. E ele até tem um momento que ele diz, não, ela só quer desestabilizar, ela só quer fazer arruaça, sei lá, outra palavra que ele usou. Né? Não é isso que ela quer. Mas eu fico imaginando, apesar dela ter cometido todos esses crimes, apesar de todos os pontos negros, se ela chegasse lá humildemente, pedindo socorro, socorro, me ajuda, eu estou arrependida, eu acho que talvez ela fosse admitida. Sim, é exatamente isso, porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do André Luiz, né? Que ficou lá no umbral e ele não recebia o auxílio porque ele não tinha aquele arrependimento verdadeiro. Isso. Não conseguia nem enxergar, na verdade, os amigos espirituais que estavam ali. Não tinha aquele movimento sincero, né? De querer a ajuda mesmo. Isso. Por isso todo mundo tem uma chance, né? Exato. É isso que eu pensei. Eu pensei, mesmo tendo os crimes horrendos, se ela estivesse arrependida, tivesse pedindo socorro com sinceridade, eu acho que ela teria sido socorrida. O problema ali, eu acho que não eram os pontos negros e tudo que ela tinha feito, era a falta de sinceridade, humildade, falta do desejo do socorro real, né? Sim. Eu acho que era isso. Com certeza. Obrigada. Quer falar, Luiz? Nada, imagina.
Sim, o que tem dois pontos aí, né, que eu queria falar nesse capítulo, começando aí pelo que a Kátia falou, tudo. Realmente, ela precisava estar na condição de arrependida, de querer mudar e tudo, para poder ter esse privilégio de entrar. Mas ela não tinha, e ela vai deixar bem claro isso quando o irmão Paulo cutuca ela assim, fala, vamos tirar a prova, quer ver? E começa a falar com ela, nossa, ela solta o verbo, né, em cima dele e vai embora. Então, ela não estava no ponto, ela não estava preparada. O umbral é justamente para isso, para que, assim, drene toda essa energia, né, essa condição. Veneno. Oi? Esse veneno, né? Tudo, para que aí ela entra numa outra condição, na condição de pedir sinceramente ajuda, de se arrepender. Aí vocês falaram no André Luiz, ele passou por isso. Enquanto ele não se humilhou, Não se abriu, né? mas assim, realmente aceitar Deus, porque ele tinha uma concepção totalmente diferente, ele tinha o orgulho dele, ele tinha uma série de coisas que ainda não permitiam. Ele era igualzinho a essa mulher, do ponto de vista assim, de não ter o privilégio, né, de não estar preparado, não estar, sabe, para ser admitido em nosso lar. Porque ainda de estar aceitando, assim, pensando que está total, ele fazia com uma certeza absoluta, ele estava certo dentro dele. Né? Exato, como ela também está certa. Mais para frente nós vamos ver isso aí. Ela estava correta do ponto de vista dela. Mas do ponto de vista moral e tudo, não, nada disso. Ela realmente estava... Então, esse é um ponto. O outro, que eu acho que seria... Bom, que também é importante, é que em qualquer lugar, seja no plano material, no plano espiritual, tem aqueles que querem se fazer passar pelo que não são. Isso é... Ah, sim, é verdade. Ela estava querendo se passar por alguém que ela não era. Ainda não, né? É Talvez verdade. 90 anos aí, quem sabe ela já está aí, até encarnada entre a gente. Né? Mas não chegou. Naquele momento não era, né? E uma outra coisa ainda, que né, aqui as transparências, aí, os slides não mostram, tem uma citação, tem uma coisa que o André Luiz fala, e depois ele cai nisso de novo, mais para frente. Apesar dele saber. E aí, é mais um ponto, viu, Kátia, para aquilo que a gente estava falando. Nós somos ainda bastante falhos, e a gente, quando se viu, assim, de repente a gente se vê já fazendo, falando, pensando alguma coisa. Né? Então, a frase que foi a senhora Laura que fala para ele, não se desvie da obrigação justa. Isso não está colocado aqui, mas foi uma frase que tocou muito. E depois, mais para frente, ele vai incorrer no mesmo erro. E vai... Né? Esse ele estava querendo tomar partido, querer ajudar a mulher, foi lá, chamou a Narcisa. Né? Ele não tinha visão suficiente para ver a condição dela. Ela tinha mais visão, mas também não era suficiente, porque quando chegou lá o irmão Paulo, aí ele viu quem realmente ela era e falou. Então, é tudo experiência, tarimba, evolução, é tudo isso aí que permite que as pessoas entendam. Esse mesmo amigo que me ligou hoje, esse médium, né? Ele saía assim, trabalhando mediunicamente dia e noite, né? Aí, conversando com ele, falou, olha, lembre-se que você tem a sua família, você tem os seus amigos, você tem o seu trabalho, você tem o seu... Enfim, tem uma série de outras atividades que ele tem que diferenciar bem, ele tem que agir como médium, na retidão de caráter, de postura, tudo. Mas ficar querendo ajudar todo mundo a todo momento só vai atrapalhar a vida dele. Então no caso dessa mulher, é que ela... Né, no caso, só terminando, só para fechar, né? Tanto André Luiz como a própria Narcisa queriam assumir a responsabilidade por ele. Um deixando entrar. Opa, mas por que não deixar entrar? Poxa, que era André Luiz. E ela falou, não, eu assumo a responsabilidade. Só que ela não estava preparada. Aliás, não devia ter ninguém preparado para cuidar dela. Seria algo superior às forças e capacidades dela. Então,
nós temos que sempre entender isso aí, que a gente tem que estar preparado. A lição que... Desculpa, Luiz, só para complementar. A lição que eu tiro desse capítulo é que, independente do tamanho dos nossos erros, do tamanho dos nossos pecados, o momento que a gente mostra arrependimento e humildade no caminho da recuperação, o desejo da recuperação, o socorro então vem. É isso, é o que eu levo desse capítulo. Para não esquecer que mesmo quando eu me condeno diante de todos os meus erros e meus pecados, eu preciso entender que o pouquinho que a gente faz de mostrar a nossa boa intenção e arrependimento é o suficiente para a gente entrar de novo no caminho correto. Né? Aí a gente já conversou uma época aí, não esqueço qual é a lição, a gente dizia isso, aquela multidão de pecados, né? Uma lista enorme de pecados, que foi até a Ana Paula que falou muito bem, uma lista enorme de pecados e uma listinha pequenininha de coisas boas que você fez, mas que aquela listinha pequenininha já compensa todos os erros, né, que foram feitos. Então, acho que é parecido isso aí, né? A lista de erros tão grande, de pecados tão grande, mas no momento que você mostra a pequena intenção de melhorar, de se arrepender, de ser humilde bastante para entender que você precisa de socorro e realmente deseja isso de todo o teu coração, aí então você tem aquela mão, você consegue até ver a mão estendida até você para te socorrer. Né? Essa é o que eu levo desse capítulo. Não, mas exatamente, viu, Kátia? É aquele negócio, olha, a gente evolui pelo esforço individual, esforço próprio e misericórdia divina. Porque olha a misericórdia, uma listinha de nada compensa uma lista enorme. Então, do nosso ponto de vista, é um desbalanceamento. Por nós, é olho por olho, dente por dente. Ah, fez mal para mim? Eu vou receber exatamente em troca aquilo. Sabe, esse é o nosso raciocínio como pessoas, né, como espíritos ainda imperfeitos. Mas a gente está muito claro, você lembrou bem, esse capítulo ele lembra isso, ele evidencia isso, sabe? A gente realmente, olha, e isso volta, a gente realmente tem isso, né, desequilibrado até, né, por misericórdia divina. É o que a gente falava antes. Nós estamos em vantagem, Kátia. Olha o que nós estamos estudando aqui, olha o que nós estamos reforçando o aprendizado. Deus te ouça, Luiz. A gente não vai precisar chegar no plano espiritual e pensar nisso a respeito. Aí, mas já passou, perdemos o bonde, né? A gente podia ter aproveitado, né? Então, essa é a grande vantagem nossa. Nossa, nós estamos, assim, com muita vantagem mesmo. Sim, com certeza. Desculpa, Carol, a gente meio que entrou assim, mas... Não, tá tranquilo. É bom assim que a gente está... são capítulos muito ricos, né? A gente realmente tem bastante coisa para conversar. Aí, dando continuidade aqui, então, no próximo capítulo, a gente vai falar sobre a veneranda, né? As notícias da ministra, né? E também é um capítulo muito bonito, porque depois dessa lição que André Luiz recebeu, eles estavam passando, né, por essas árvores, né, por esse local, e junto com Narcisa, e aí ela contou para ele um pouco sobre a ministra, né? Então a Narcisa disse para ele que ela criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Trata-se dos salões verdes para o serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Que ela era a ministra, né, da regeneração, junto com mais 11 naquele momento. E ela era, sem dúvida, assim, muito respeitada por todos eles, né? Inclusive a Narcisa até comenta isso, que os outros ministros, quando tinham que tomar alguma decisão, sempre
se referiam a Narcisa. E ela continua dizendo o seguinte para André Luiz, né, nesse capítulo 32, que nos parques dessa educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. Eu fiquei imaginando, né, na beleza que não deve ser esse local, né? Já sabendo que lá a vegetação, a natureza é muito mais bonita, né, no plano espiritual, imagina a delicadeza desse parque, né? Imagina a energia desse parque, né? Com certeza, com certeza. Tudo que gira ali em torno disso, feito com tanto esmero, né, com tanto amor, que ela sendo a ministra, com todo o histórico, né, que ela tem de bondade e tudo, ter criado isso, com certeza era um local bem especial para eles ali no Ministério da Regeneração. E um fato curioso sobre a veneranda também é que ela foi, além do governador, foi a única ali em nosso lar que viu Jesus, né, que esteve com ele, mas a humildade dela, por ser um espírito tão elevado, ela não comentava sobre o assunto, né, com ninguém. E já estava trabalhando há mais de 1000 anos, né, pelo grupo de corações bem-amados na Terra, e também trabalhando com muita paciência pela regeneração de todos eles. Então, realmente, um exemplo, sendo ela uma ministra e que estava tomando conta, né, desse ministério, que é um dos mais importantes ali dentro do nosso lar, o exemplo, né, de humildade, de trabalho e de paciência. Então, realmente, foi um capítulo muito interessante, onde a Narcisa esclarece, inclusive ela fala questões onde ela foi homenageada por tantas horas de trabalho, né, por todo a dedicação que ela tinha ali, e ela não aceitou, né, humildemente, ela devolveu o prêmio para os outros trabalhadores de nosso lar, ela não quis, e continuou trabalhando. Então, acho que todos os domingos que ela ia lá, né, tinha as preces da ministra veneranda. Então, uma trabalhadora, com certeza, para dar o exemplo ali para todos eles. E a gente percebe, assim, dá para sentir, quando Narcisa fala sobre ela nesse capítulo 32, assim, a admiração e o respeito que ela tem pela ministra em querer passar essas informações também para o André Luiz ali, né, no nosso lar. E para a gente, um exemplo, né, de humildade, que nós, quando às vezes estamos começando a trabalhar na seara espírita, ou quando entramos na casa espírita, ou qualquer que seja, um pequeno processo, né, de melhoria que a gente começa a ver nas nossas vidas e, nossa, tô adquirindo um conhecimento que está fazendo muito sentido para mim. Principalmente, acho que quando a gente entra para o espiritismo, pelo menos isso é o que eu vejo muitas pessoas relatarem, e falo pela minha experiência própria. A gente querer, né, às vezes, achar que tem mais conhecimento que o outro, querer impor para o outro, não, você precisa ir na casa espírita, você precisa entender do espiritismo, a lei de causa e efeito. Então, a gente tem um pouco eu tinha muito isso, né, o orgulho inflado, assim, de querer falar, e aqui a gente recebe uma baita de uma lição de humildade, de trabalho. E uma das coisas que me tocou muito também nesse capítulo é da gente sempre lembrar que, acho até que foi na palestra que eu falei no Evangelho, 2 semanas atrás, se eu não me engano, que o amor, né, age no silêncio, né? Se a gente for perceber a natureza, Deus age no silêncio. Então, não é barulho, não é tumulto, não é agressividade. Então, é sempre na humildade, sempre no silêncio, sempre na calma. E a gente pode perceber isso muito nas atitudes da ministra, né? Então, realmente é um ponto de observação para nós também. Mais uma questão, né? Para a gente silenciar o barulho e
e prestar mais atenção na calma, na paciência, na resignação, de que focar no amor, né? Que o amor, que as coisas realmente vão acontecer no caminho certo. O que tiver que acontecer para a gente, se a gente tiver a intenção do amor, né? Também como foi falado mais cedo. Já percebeu que quando a gente tem a intenção, como a Ana Paula falou, né? Quando optar pelo amor, porque a gente já conhece o resultado, já se espera que o resultado será bom sempre. Você Sim. já percebeu que quando a gente age por amor, as coisas acontecem para nos ajudar, mesmo que a gente saiba ou não saiba dos recursos que a gente precisa para atingir aquele goal, né? Aquela meta? Uhum. Já percebeu como as coisas vão acontecendo ao nosso redor para nos ajudar naquela missão de amor, na nossa intenção amorosa? Sim, Né? Quantas sem vezes, dúvida. né? Então, quando a gente opta por esse caminho que a Ana Paula falou também antes, as coisas vão acontecendo e vão te ajudando para que você continue naquela intenção amorosa. Você uma vez também falou sobre isso, Carol, falou que quando você começou com a ação de caridade, com os homeless, você também não sabia como ia fazer, até que você encontrou uma pessoa que te mostrou, olha aqui como é simples, você pega aqui $20, você faz isso, e de repente você, puxa vida, é mesmo, e daí, como é que a gente vai fazer na semana que vem? Não sei, mas vai acontecer. Eu tenho uma tia aí no Rio, no Brasil, que ela também trabalha no centro com distribuição de alimentos, né? E eles fazem cestas básicas todo mês. E quando começou, era assim, a gente só distribui 20. Começou a tentar aumentar, vamos fazer 30. Ai, não, mas a gente não tem recurso, como é que a gente vai conseguir? Não vai dar. Olha, não sei também, ela dizia, mas a gente vai tentar. Aí conseguiu 30. De 30 passou para 40, passou para 50. Semana passada foram 125, se eu não me engano, cestas básicas que eles distribuíram esse mês. As doações foram aparecendo, sabe? Eles começam o mês sem saber. Nós vamos ter dinheiro, nós vamos ter doações necessárias para atingir essa caridade, porque no centro ninguém estava acostumado com isso e dizia, não, a gente não faz porque a gente sabe que não consegue. Não, mas será que a gente não consegue? E daí foi aumentando e já está em 125 por mês. Quer dizer, no mês que vem, pelo menos 125 se esperam, né? E uma outra coisa também desse capítulo, quanto mais elevado o espírito é, mais humilde ele é, né? Com certeza. Saindo da menina e dando um salto gigantesco para Jesus. Nossa, tem mais humilde que isso? Né? Que o exemplo de Jesus. Então, quanto mais elevado, mais se nota a humildade. A gente precisa pensar nisso quando a gente depara com as pessoas bem humildes na nossa vida, no dia a dia, porque a gente pode estar deparando com um espírito super elevado ali na nossa frente e às vezes a gente não reconhece. Né? Isso é para mim também, serve para mim isso. Exatamente. Uma coisa para pensar. E ela ali também foi falado, né, que ela já teve a oportunidade de subir, né, e ela preferiu ficar porque ela sabia da importância do trabalho ali, da regeneração. Outro doutor Bezerra de Menezes, olha aí a história se repetindo. Exatamente. Se eu não estou enganada, não sei se você sabe sobre isso, se eu não estou enganada, a veneranda foi aquela... Ai, gente, agora eu não vou lembrar, eu vou ter que procurar na internet para falar para vocês. Rainha ou princesa de Portugal, aquela que ajudava os pobres, e levava, sabe dessa história? Que levava os pães na barra da saia. Não é Isabel? Eu ouvi falar... Não é Isabel de Aragão, alguma coisa assim, que é uma santa, Isabel, não é? É ela? Isabel, é ela. Eu acho que é ela sim, Isabel. Escondido do marido, né? Isso. E que virava flores.
Eu acho que em algum momento eu escutei alguém falar que uma das encarnações da veneranda foi ela. Não sei se eu estou falando bobagem, tá? Foi uma coisa que eu ouvi dizer. Então, continuando aqui no nosso capítulo, André Luiz começou a fazer reflexões sobre ele, né? Onde ele começou a pensar o seguinte, né? Em verdade, muito amar a companheira de luta e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecida que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares, tarde verificava esse descuido. Então, aqui nesse capítulo, André Luiz começa a relatar, ele começa a refletir, né, sobre ele, voltando naquela questão de receber notícias dos familiares, que ele estava ali trabalhando, que ele estava ali se esforçando, mas que ele não entendia por que não davam notícias para ele. Colocavam ele ali numa situação de, olha, tenha paciência, trabalha, vai dar tudo certo, mas ele ainda tinha aqueles ímpetos do saudosismo, né, que é natural, e querer ter esse contato. E principalmente quando ele parava para analisar essas questões, como a gente acabou de ler, que as fichas, né, e acho que iam caindo para ele, e ele ia percebendo o quanto que ele desperdiçou a encarnação dele com várias coisas, e acho que ele sentia dentro dele uma necessidade de alertar, né, os familiares, ou até mesmo saber qual era a condição deles, né? E aí ele continua aqui. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Então, essa parte que ele fala aqui é muito interessante, porque é aquilo, a gente precisa plantar, né? Então, tudo na nossa vida é um plantio de tudo que vamos fazer, desde de circunstâncias com o nosso trabalho, com a nossa vida espiritual, com os nossos relacionamentos, dentro da própria família, com as nossas relações com os outros, tudo é plantio. A gente não pode querer chegar e colher frutos daquilo que não nos dedicamos a realizar. E hoje eu acho que isso é tão... parece até... É uma lógica, né? Uma coisa tão clichê, mas é tão banalizada, porque as pessoas, se a gente for trazer isso para a nossa realidade hoje, né, que é isso que eu sempre tento fazer, sabe? Ler esses livros, estudar e prestar atenção. O que esse capítulo hoje traz para a minha vida, né? Para o meu ensinamento, para o meu crescimento. E hoje as pessoas, inclusive eu, né, me enquadro nessa, me incluo nessa, estamos muito imediatistas. O mundo nos acelera e a gente também quer o resultado para ontem, e isso nos frustra. A gente eleva expectativas em suposições, em coisas, aí também, né, volta um pouco de encontro com tudo aquilo que a gente estava falando, acho que o norteio dessa semana, né, acho que o ensinamento da semana para todo mundo. Então, assim, vamos prestar atenção que tudo realmente requer um plantio. E ainda mais quando a gente estuda, né, o Livro dos Espíritos, que a gente tem esse conhecimento da eternidade, o nosso tempo aqui é muito pequeno, comparado com tudo aquilo que a gente vai desenvolver e crescer e avançar como espírito, né, das nossas virtudes que vamos adquirir, entendendo que hoje a gente vive a nossa melhor encarnação e que estamos nos melhorando. Podemos estacionar, mas vamos caminhando passo a passo. Então, por que a pressa? Acho que a nossa preocupação maior sempre tem que ser, vamos viver o momento presente, porque é no hoje, né? De semear, de plantar, de adquirir essas virtudes, né? Esse conhecimento e colocar ele em prática e colher frutos disso, que lá na frente eu vou poder me beneficiar.
sobre isso, né? Então, pelo menos para mim, assim, essa foi uma reflexão muito, muito importante. E com relação a esse capítulo 33, né, que aí André Luiz estava andando por lá, e aqui entra, né, naquilo que o Góes estava falando mais cedo, né, dos espíritos encarnados que podem transitar entre as colônias espirituais. Então, André Luiz estava ali caminhando pelos bosques ali, pensativo, aguardando os samaritanos, né, chegarem com os irmãos do umbral, e aí ele se depara com dois espíritos chegando ali, né, e diz o seguinte, né, Luiz, você quer falar alguma coisa? Eu já falei. Aí ele chega e tá caminhando e de repente ele avista, né, e ele diz o seguinte: pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. E olha que engraçado, né? Ele estava no plano espiritual. Eu me lembro que a primeira vez que eu li isso, eu ri, porque eu falei assim, gente, mas André Luiz também é um fantasma, né? Vamos assim dizer, né? É um espírito com medo de outro espírito. E ele não tinha esse conhecimento, né? Ele estava ali e falou, meu Deus, quem será, né? E a Narcisa depois foi explicar para ele, né? Tratam-se de poderosos espíritos que vivem na carne, ou seja, encarnados, em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente entre os planos. E esses filamentos e fios que observou são singularidades que nos diferenciam de nós outros. Porque imagina, se existem espíritos que podem fazer essa troca, como identificar quem é encarnado e quem é desencarnado? Né? Então, olha só como é, né? A beleza disso tudo. Então, eles possuem esses fios e essa característica própria. Você quer falar, Luiz? Eu só queria dizer que isso é uma manifestação de emancipação da alma. Então, durante o sono, a gente vai em outras paragens, né? No caso deles, eles foram até nosso lar, mas uma exemplificação do que a gente já estudou no livro dos Espíritos, tá? No capítulo da emancipação da alma. Muito bem lembrado. Então, agora a gente entra na parte do capítulo 33, onde os samaritanos, né, os trabalhadores estavam regressando ali com os espíritos, né, que foram trazidos do umbral. E essa parte também é bem interessante, que nos traz esse conhecimento com respeito aos animais no mundo espiritual e como que eles auxiliam os trabalhadores no umbral, né, a importância deles. E André Luiz nos descreve, né, o seguinte: foram 6 grandes carros no formato de diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, e eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. É interessante quando ele descreve, né? Depois a Narcisa explica para ele o porquê dos animais, o papel de cada um deles ali, né? Auxiliando. Então, os cães tinham o trabalho de facilitar o trabalho, os moares suportavam as cargas pacientemente e forneciam também o calor nas ondas onde se fazia necessário. E as aves, essa parte foi a que eu achei mais interessante, quando eu li, indicavam ali, eram chamados de ibis viajores, e eram excelentes auxiliadores dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbrais. Né? Interessante isso. Eu até então não tinha esse conhecimento, né, da importância dos animais ali. Sabia da presença dos animais no plano espiritual, mas nunca havia
estudado a fundo ou ouvido falar nada do tipo. Então, isso para mim realmente me surpreendeu, porque se a gente já estudou, né, sabe da situação do umbral, dessas ondas mentais, né, que ali o pensamento é vicioso, né, existem realmente ondas mentais que aprisionam muito daqueles irmãos que estão ali. E acho que para facilitar, né, para ser um pouco menos sofrido, vamos assim dizer, o resgate desses irmãos que estão naquele momento de, como André Luiz se colocou, né, nossa, agora eu já não aguento mais, eu já esgotei todas as minhas forças, eu preciso de um auxílio. Então, para ter aquele lampejo, né, aquele momento um pouco de, olha, vem aqui, me ajuda numa prece sincera, num arrependimento, eu acho que se essas formas mentais ficassem ali também atrapalhando, seria mais difícil para eles também se desvincularem daquilo tudo. Então, olha a importância, né, desses animais, assim, pelo menos essa foi a forma que eu entendi, né, Luiz, se eu estiver falando bobagem aí, você me corrige. E aí também me lembrou um pouco também até essa questão da própria, do processo até quando acontece na desobsessão, né, quando vai para um trabalho mediúnico e que a pessoa, por um período, se desvincula, né, se desliga do obsessor para que ela própria possa buscar melhorar a sua vibração e ir atrás do auxílio, né? Então, assim, pelo menos com relação a essa forma das aves aí, foi isso que eu interpretei com relação a essas formas mentais aí que eles auxiliavam no resgate, né, no trabalho ali. Sabe, Carol, a primeira vez que eu vi isso nessas aves, né, consumindo essas energias, e tal, eu fiquei pensando, puxa, mas elas são boas ou não são boas? Elas, para onde que vai essa energia toda, tal? Aí, o que eu tentei explicar para mim mesmo, né, tentar entender, é que se pega, que nem quando você pega um lírio, né? O lírio tem uma brancura, assim, algo impressionante, né? E ela vem da terra, a terra, o lodo, né? Vamos chamar assim, até exagerar, né? E ela consegue transformar isso, né? Então, o processo, né, de, essa do vegetal, né, de como é que ele vive, tudo. Então ele vem, você pega e coloca resíduos, restos lá, tal, e ela vem, né, com toda assim oferecendo tanta coisa para a gente, frutos, flores, né, o ar, né, a renovação do ar. Então foi assim que eu entendi que essas aves elas processam isso. Elas têm capacidade de processar isso. Porque até então, quando eu li, eu fiquei até assustado. Nossa, esse bicho aí, então, ele vai morrer com tanta má vibração, tudo, mas ele tem essa condição. Eu lembro de uma vez ter visto assim, procurei mais a fundo, porque eu vi uma reportagem interessante, que aquela água-pé, né? Elas têm uma capacidade de retirar tudo que é impureza da água, inclusive produtos químicos, né? E purificar a água. Então, ela tem condições disso, assim como essas aves devem ter condições disso. Será que as aves não fazem a mesma coisa aqui? Pode ser. Para pensar. Porque para pensar, né? A gente tem um montão de pombos Então e uma série de outros pássaros que a gente fica pensando qual é a função do pássaro. De repente é a mesma, já que a gente aqui copia o que já existe no lado espiritual. Só para pensar, me veio isso agora na cabeça. Percebe também que nada é inútil, né, no nosso planeta. O que a gente pensa de alguma coisa que seja inútil, né, tem a sua finalidade. Sim, com certeza. Bom para a gente pensar. Eu achei muito interessante esse capítulo. E por último, né, quando a gente entra no capítulo onde André Luiz nos descreve a chegada, né, dos recém-socorridos do umbral ali,
ele nos relata o seguinte, né? Servidores movimentavam-se apressados, alguns doentes eram levados ao interior sobre amparo forte. Também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se como humildes, com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. E aí ele continua, né? Ele sai ao encontro para auxiliar uma senhora, que ela estava tendo dificuldade para descer, acho que lá do carro, né? Que estavam trazendo esses espíritos. E essa senhora recém-chegada, ela começa a relatar para o André Luiz a situação dela, porque ele pergunta, né, para ela, vai auxiliá-la, e ela relata que espíritos diabólicos, entretanto, prendiam ela no umbral, né? Mas ela não perdia a esperança de ser libertada de um momento para o outro, porque ela deixou uns dinheiros para celebrações de missas mensais por meu descanso. Então, aqui, né, a gente vê que realmente essa renovação nossa de crença, de paradigma, ela tem que ela reflete muito daquilo que a gente cultiva enquanto encarnado, né? Porque ela tinha essa plena convicção de que pagando, né? Ela era católica, né? Então, se ela pagasse lá a missa para ser celebrada pela alma dela, né? Depois do falecimento, que ela seria retirada do purgatório, né? E que ela estava sendo presa ali, foi mantida ali por equívoco, né? Ela também se considerava ali um espírito bom, né? E nesse momento, André Luiz começa a conversar com ela, né? Ele entra de novo naquela condição de médico curioso, né? Que ele é. E aí ele começa a questionar essa senhora e fazer perguntas, né, para ela. E ela começa a relatar quanto tempo que ela ficou lá, desde a época da escravidão. E ela começa a contar, a falar dos escravos, que acho que ela tinha uma fazenda, né? E ela castigava os escravos, e ela começa a dizer para ele o quanto que ela era muito boa para com eles, e punindo, e a questão da discriminação, né, com os escravos, de que ela realmente fez o que ela tinha que fazer, e se posicionando dessa forma, aquilo começou a deixar o André Luiz, assim, numa posição de que ele falou, opa, eu aqui já tenho um pouco de conhecimento, deixa eu já começar a falar para ela que ela está errada, né, que na verdade nós somos todos filhos de Deus, nós somos iguais, e isso causou até mais uma certa revolta nela, né? Aí eu volto a dizer aquilo que falei um pouquinho antes, né, quando a gente adquire um pouquinho do conhecimento, a gente quer dizer para o outro, né, que, nossa, você precisa fazer sua reforma íntima, porque isso não é certo, porque isso é errado, querer apontar, porque no fundo ele tinha uma boa intenção de esclarecê-la, né, mas aí ele entrou naquela questão que até o Luiz falou mais cedo, né, de sair do caminho, esqueceu daquele conselho da senhora Laura de se manter atento ao trabalho, ao socorro, o respeito, né, aquelas pessoas que estavam chegando numa condição de exaustão, né, saindo ali do umbral, e ele foi levado pela curiosidade, né, e ficou falando, e até instigou na mulher um mal-estar, por tentar falar para ela que ela estava errada, né, que ali era um momento inapropriado para esclarecê-la, enfim, ela não estava preparada para receber certos esclarecimentos. E aí, trazendo isso para a nossa vida, né, quantas vezes a gente tenta fazer isso? Aí, de novo, né, entra aqui a questão do silêncio, né, a questão da nossa paciência, quando a gente encontra um irmão, um companheiro, alguém do nosso lado que às vezes vai reclamar, né, vai se colocar numa posição de vítima, a gente consegue silenciar, a gente consegue não revidar. Eu passei por situações no começo, né, com a casa espírita, que eu tinha muita dificuldade às vezes de lidar com isso também. E acho que conforme a gente vai aprendendo, opa, né, deixa eu me colocar nessa situação de não falar, de não revidar.
E no dia a dia nosso, né? A gente acabou de falar no comecinho hoje aqui do estudo a importância do silenciar. Não, agora não é a hora de falar. Agora eu preciso silenciar e entender qual é o aprendizado que eu tenho que ter e esperar, e confiar, e ter fé e tudo mais. Então, esse capítulo é muito interessante o posicionamento que o próprio André Luiz se coloca depois que Narcisa chama ele, meio que traz ele na razão, com muita amorosidade, com muito respeito, como ela tinha por ele, para auxiliá-lo, né? Tipo, educá-lo nesse quesito, porque ela tinha um pouco mais de experiência. Então, a Narcisa observa e fala para ele, né? André, meu amigo, você se esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Então, fica aqui a lição para a gente de novo, né? Discutir, querer argumentar com essas pessoas que não estão no seu juízo normal, é a mesma coisa que a gente querer ganhar uma briga no grito, né? Na discussão, enfim, coisas que realmente não vão levar a lugar nenhum. Então, acho que fica, pelo menos para mim, assim, fica esse aprendizado de novo, né? Luiz, você quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Era exatamente isso aí, né? Ele relembra, depois que ele toma aquela chamada lá da Narcisa, ele relembra a senhora Laura lá, né? Que era da obrigação justa. Era exatamente, então, no mesmo, né? Nesse, vamos falar assim, nesse mesmo livro, né? Ele cai, ele tem uma recaída aí, né? Do comportamento. Então, imagina, ele, hoje ele deve ter aprendido muito mais, né? Mas a gente está no caminho do aprendizado também. Então a gente vai cair, enfim, vai tropeçar aí, né? Várias vezes, né? Vamos várias vezes até a gente aprender, né? E nas pequenas coisas a gente se arrepende e acho que é o ensinamento que fica, né? Mais se alguém quer. É que ela, apesar de tudo isso, ainda está em cima do salto lá, de achar que está comprando, né, a paz dela através das missas, o que ela estava de bem com a consciência dela, porque o que ela fez com os escravos estava perfeitamente normal, já que eles eram uma classe diferente deles, não? Ela estava sendo resgatada. Então, olha a diferença entre esse caso e o caso do vampiro, né, daquela senhora. Né? Então, são condições diferentes. Deve ter atenuante no meio, tudo que uma foi resgatada, a outra não. Você vai continuar lá. Exatamente. E as intercessões, né, que também existem a nosso favor, enfim. Então, todo bem que a gente faz é contado a nosso favor. Ou as missas estão funcionando também. Também. Ainda bem, né? Ainda bem, porque a listinha de doenças é menor do que a listinha das mãos. Ainda bem que elas são contadas a nosso favor. Ana Paula? Eu li o livro. É esse aqui, ó. Isabela de Aragão. Aí, no final, ela fala assim, pouco tempo de... Ela não, né? O espírito. Né? Pouco tempo depois, encontramos-la em panorama diverso. Em grande colônia do bem, era a venerável ministra. É esse daqui, ó. É muito bonito esse livro. Ela era ministra? Era ministra, então? É ela, é a veneranda. É muito bonito. Chama Isabel de Aragão, a Rainha Médium. É do Clarim. Eu acho... Verinha. Eu acho que Verinha, livro para trazer, tá? Desculpa. Eu acho que eu ouvi essa história quando a gente foi para Portugal, na Concafras, que eles homenagearam ela, esse espírito, e teve uma hora que contaram a história dela, e aí acho que foi lá que eu ouvi isso, que ela era veneranda. Bom saber que não estou tão equivocada. Não, eu na hora que você falou, eu falei assim, eu tenho esse livro aqui, daí eu fui lá pegar. E é muito bonito esse livro. E daí, só mais um comentário, vocês estavam falando dos animais, né? Tem muita gente que estuda sobre a função, né, deles espiritualmente, né? E já é comprovado de que as plantas, né, isso não é necessariamente só da parte espiritual, tá? Até na parte mais, vamos dizer assim, material,
se você tem plantas dentro de casa, etc., tem sim uma influência e elas absorvem certas energias e intensificam e purificam, né? Desde purificar o ar mesmo, de purificar mesmo, até retirar energias mais fortes de dentro de casa. Então, é muito bom ter plantas dentro de casa. Os animais fazem isso também. É muito comum os animais ficarem do lado do... Eles até usam, né, os animais, quando a pessoa está doente, eles identificam, né? Aí eu peguei no Livro dos Espíritos, lá no comentário da 613, bem no finalzinho, o Kardec vai explicar que, apropriadas as necessidades desse mundo e o grau de adiantamento dos homens, de que são auxiliares, eles são auxiliares, né? Eles auxiliam a nossa evolução. Por isso a gente tem que ser, assim, grato à natureza, porque se não fosse a natureza, a gente não conseguiria tocar essa reencarnação nossa, porque as nossas vibrações são muito pesadas, né? Então, é a natureza que equilibra, de certa forma. O sol equilibra na hora também as energias, a chuva também equilibra as energias. O André Luiz vai falar no seu equilíbrio, que ele vai comentar sobre isso. Então, a natureza ela tem um papel fundamental de manter o equilíbrio vibracional do planeta. Porque se não fosse a natureza, a gente estava meio que em situação crítica. Não é no Nosso Lar que tem o capítulo que ele fala sobre as águas, o Ministério das... Sim, já falou. Tem. Já foi falado. Verinha, você viu esse livro aí, que eu sei que você gosta de comprar livro, quando você for ao Brasil, não esquece esse. Isabela Aragão, né? Isabel Aragão. Não, Isabel de Aragão, a Rainha Isso. Amélia. É. Olha que coisa, deve ser linda essa história. É assim, Kátia, diz que ela saía do palácio e ela levava pão para os pobres nas vilas. E o marido dela não sabia. E aí, para ela, diz que um dia ela estava indo e ela colocava os pães dentro do vestido dela, da roupa, para levar. Porque ela precisava sair do castelo, então ela colocava os pães dentro do vestido. E diz que teve uma vez que o marido viu ou encontrou com ela em algum lugar e era inverno, nevava, e o marido perguntou para ela o que ela tinha, o que ela estava escondendo assim na saia, o que ela estava segurando na roupa dela. E aí ela falou que ela tinha ido no jardim colher rosas. Olha. Aí ele olhou assim para ela e falou assim: mas nós estamos no inverno, não tem rosas. Ups! Aí ela disse que abriu o vestido e saiu muitas rosas. Os pães se transformaram em rosas. Olha, gente. É muito bonito essa história. Não sei se fala isso no livro aí, Ana Paula, mas essa foi a história que eu ouvi lá. Linda. Eu não lembro dessa passagem, não, mas ela desde pequena fazia isso, né? Ela se escondia também, e ela via o avô, né? Por isso que é médium, né? Porque o avô, ela estava sempre acompanhada do avô, então o avô era o mentor dela. Ai, que lindo. Vou esperar a Verinha trazer o livro. Sem pressão, hein, Verinha? Sem pressão nenhuma. Vou ler lá, chegar aqui e te emprestar. Eu, como me desfiz de todos os meus livros, eu passei hoje em frente à livraria e falei: ai, senhor, calma, vamos esperar. Eu ainda tenho que terminar de ler uns que estão aqui. Bom, acho que é isso. Acho que eu queria agradecer vocês e queria saber se tem algum voluntário para a nossa prece final. Renato não falou nada, a reunião inteira. De repente, né? Faz a oração. Eu fiquei muito inspirado com esse assunto do silêncio, para a gente pensar e refletir, sabe? Eu vou continuar assim. Boa, eu também. Olha, eu estou com o Renato. Eu também. Vou até fazer o 1000. Olha, Ru, quem não te conhece que te compre. Quer fazer, Lu? Quer fazer a prece? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento,
os nossos sentimentos, nos conectar com o nosso amado Mestre Jesus, com todos aqueles que nos inspiram o bem, que possamos receber essa inspiração de sermos cada vez melhores, de olharmos para nós com benevolência, de apesar de toda a lista dos nossos erros, que possamos sempre tentar aumentar, sempre praticar algo para aumentar a nossa lista dos acertos, a lista do que fazemos de bem, de bom. Que Deus possa nos fortalecer a continuar com a cabeça erguida, apesar dos problemas, mas procurar ser sempre o bem na vida dos outros. Que possamos deixar de sermos vítimas e olharmos para nós, olharmos para o nosso passado, para o que fizemos de errado, ou situações que gostaríamos que fosse diferente. Olhar com um novo olhar, procurar um novo sentido e fazer a diferença. Que nós possamos nos arrepender quando a situação estiver difícil, que nós possamos pedir desculpa, pedir perdão por algo, para recebermos sempre ajuda e lembrando sempre que quando pedimos, a ajuda vem. Que quando acreditamos e oramos com fé, nós nunca somos abandonados. Então, que esse estudo de hoje possa fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, fortalecer quem somos, fortalecer o bem que existe dentro de nós, fortalecer o nosso desejo de sermos cada vez melhores, fortalecer-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Saudade de você. Gente, eu quero agradecer a vocês, porque é tão bom estar aqui. É muito bom. Eu até me emocionei na oração. Obrigada por fazerem meu sábado melhor. Junto. Um beijo bem grande. Tchau, boa Beijo, noite. gente. Tchau. Obrigada a todos.